O assunto é Atlético e Botafogo com portões fechados. Então deixa eu apresentar o timaço de hoje aqui. Bolivar. André, bem-vindo, meu amigo. Tudo Muito bem? obrigado pelo convite mais uma vez. Grande Guilherme Presunto na área. Thiago Valu. Grande André. Thiago Fernandes. Daqui a pouquinho, Everton Guimarães vai aparecer ali na tela. Ô Bolivar, era para ser um jogo com a torcida do Atlético empurrando, fazendo meio que uma prévia. Já vai ser uma prévia da final da Libertadores. Mas ruim demais essa história de portões fechados, o jogo também na Independência, que não... O Atlético se deu muito bem na Independência historicamente, mas não é a casa do Galo, né? Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde, amigos ligados e pessoal que está participando conosco aqui, do Donos da Bola. Sempre um prazer estar com vocês. É lamentável, né? Mais uma vez, reflexo dos incidentes da Arena MRV naquele confronto, na finalíssima diante do Flamengo, né? A interdição preventiva da Arena para que alguma providência seja tomada, obviamente. Agora, jogar com o portão fechado numa situação como essa é o fato de não ter a torcida. E essa pressão realmente está muito grande. A torcida vai estar lá fazendo uma pressão também no sentido de fazer a rua de fogo, de tentar uma mobilização. Fato é que a gente precisa levantar o moral, né, André? Depois da derrota na final da Copa do Brasil e a forma que o Atlético perdeu para o Atlético Paranaense, né? Ficou muito visível o abatimento do Gabi Milito, a apatia do time em campo, como o time vem perdendo e vem sofrendo essas derrotas. Sim. E o otimismo, a confiança, ela só vem com uma nova vitória, né? E esse jogo é uma oportunidade única que o Atlético vai ter diante desse difícil adversário, que luta pelo Campeonato Brasileiro e será adversário no dia 30. Então é uma chance muito importante que teremos ali para resgatar um pouco desse bom futebol, para resgatar a confiança e a esperança da torcida. Ô Bolivar, a gente teve uma discussão ontem, eu queria saber sua opinião, depois também do Presunto. Você iria com o time titular, você iria meio que com força máxima, que você tivesse de melhor, até por ser essa prévia de Libertadores, ou você pensaria diferente? Opa, jogadores estão cansados, estou vendo um desgaste, vou segurar as peças, colocar um time alternativo. Como é que você vê isso? André, eu acompanhei o Donos da Bola ontem, como sempre faço, e vi o Everton Guimarães, nosso grande Everton, comandante Everton, um abraço para ele. Daqui a pouquinho está com nós. Pois é, falando justamente disso, eu acho que o Atlético tem que jogar com força máxima contra o Botafogo. É uma oportunidade realmente de sentir como que nós estamos ali. É claro que o jogo do dia 30 é um jogo totalmente diferente, mas o Atlético precisa resgatar essa confiança. E essa confiança só vem através de uma boa atuação, através de uma vitória, né? Então, eu mandaria o que o Atlético tem de melhor. O Botafogo está se mobilizando nesse sentido, né? Para fretar avião, para trazer jogadores que estão servindo às seleções. E, claro, para o Botafogo é uma final, mas para a gente também é muito importante que a gente sinta qual vai ser o adversário, quais as nossas dificuldades no dia 30, e aí, a partir daí, sim, poupar a turma que está desgastada fisicamente e mentalmente. A minha maior preocupação com o Atlético é com o aspecto mental. Gabi Milito falou muito na coletiva após a derrota para o Atlético Paranaense da questão anímica. Sim. Anímico vem de alma, vem de espírito, e isso tem faltado no Atlético. E isso tem sido muito decisivo. E isso vai ser fundamental que a gente resgate isso o mais rápido possível. E a gente só consegue resgatar essa alma, esse espírito, com boas atuações, resgatando essa confiança, porque o Atlético não vem bem nesse aspecto também. Então, esse jogo é muito importante, eu iria com força máxima, até para sentir esse adversário do dia 30. 2 em 1 para você, Presunto. Primeiro, falta de torcida, portões fechados, qual é o peso disso para o mandante, para o Atlético? Segunda, Atlético e Botafogo, mesmo jogo do dia 30. Time titular, preserva jogadores que estão desgastados. Como é que você vê essa prévia amanhã? Boa tarde, André, família Bandeirante. Prazer estar com vocês aí, cara. Todo nosso. Primeiro sobre o jogo não ser na Arena MRV, com torcida, né? 3 pernas. A primeira, o Galo tem um aproveitamento de quase 70% na Arena. Sim. E o Galo precisa ganhar o jogo. Sem pensar na final, o Galo precisa ganhar o jogo, porque o Galo não ganhou a Libertadores ainda. E precisa começar a ganhar no Brasileirão. Porque caso uma tragédia aconteça no dia 30, ela pode ser ainda maior com o Galo ficando de fora da Libertadores no ano que vem. Seria uma tragédia, olhando para o investimento, olhando para a expectativa da temporada. Então tem que ganhar. O Galo tem que ganhar o Botafogo. De maneira pontual. Pode ser o dane-se que é o Botafogo. É um adversário que precisa ser vencido. Ela precisa fazer 3 pontos. Não dá mais. Segunda perna, renda, né? O Galo tem uma média de 1,8 líquido nos jogos da Arena. Isso considerando que tem jogo que joga para baixo. Não seria o caso. Seria um jogo que jogaria essa média para cima. Sim. Fora a renda de bilheteria não, bares, estacionamento, bar, isso aí. E a terceira questão é a questão do sustinho.
O Galo teria 10 dias antes da final a oportunidade de fazer um caldeirão na sua casa, uma super festa para mostrar pro Botafogo quem tá do lado de cá. Então, acho que são 3 questões. Sobre a questão do jogo dentro de campo, é força máxima. Como eu disse, o Galo tem que ganhar. Tem que ganhar. Pensando no Brasileirão, tem que ganhar. E pensando na Libertadores, o Galo não pratica futebol desde o jogo de ida contra o River. São 7 partidas. Eu acho que o jogo da volta foi bom, hein? Não, o Galo segurou. Sim, mas esse é o jogo. Beleza. É um bom jogo. São 7 partidas sem vencer. Esse é o ponto. 5 derrotas, 2 empates. O Galo precisa de confiança. O Galo precisa encontrar soluções. Os jogadores precisam chegar melhor para a final. Isso passa, é claro, por vencer o jogo de hoje. Então, em todos os sentidos, para mim, é força máxima sem nem abrir discussão. O único que discorda dessa questão da força máxima é você, né, Valor? Sim. Você pouparia, como é que você faria? Boa tarde, André. Boa tarde para os amigos. O Atlético tem andado... A última grande atuação do Atlético para mim foi contra o River Plate aqui. Lá na Argentina, estou com o Thiago, acho que o Atlético fez o que era necessário, não fez um jogo ruim. Inclusive, quem manda a bola na trave é o Atlético, através daquele chute do Gustavo Scarpa. O River fica muito com a bola, muito cruzamento, enfim. Mas fez o jogo necessário. O jogo contra o Botafogo, e quando eu digo que eu pouparia, não é dando de ombros para o brasileiro, não. A gente está vendo o nível de desgaste do Atlético, está chegando próximo de 70 jogos na temporada. E a questão psicológica que o Bolivar falou, você entra, vamos pensar os 2 cenários, que o futebol, a gente sempre tem que pensar os 2 cenários. O Atlético entra, vence o Botafogo 2-0, dá uma reativada no ânimo do próprio elenco, do próprio Milito, do torcedor de uma forma geral. Não é um absurdo a gente imaginar o Botafogo vencendo o Atlético aqui, principalmente com essa circunstância do torcedor atleticano não estar no estádio. Vai estar enfraquecido o Atlético diante deste duelo. Diante de um dos times que, se não for o melhor visitante, está certamente entre os melhores visitantes. O Botafogo está lutando pelo campeonato. E aí? E você entrou para um jogo onde imaginava que o aspecto físico, mental seria recuperado, desgastou os atletas, e se alguém sentir uma fisgada, alguma coisa muscular, a gente vai estar falando de um período de 10 dias até a final. Não consegue se recuperar uma lesão muscular, mesmo que seja do grau mínimo, em 10 dias. Geralmente, pelo menos 2 semanas. Então, eu blindaria a equipe titular, blindaria mesmo. E com isso, o torcedor atleticano... Tá ficando doido, eu não tô... Tá, e com isso... Você tá ficando doido, Tudo bem, Paulozinho. e com isso eu não estou dizendo que dane-se o jogo contra o Botafogo, não. Como disse bem o Everton ontem, os jogadores do elenco de rotação precisam de dar alguma resposta. Que o Milito arme um time contra o Botafogo mais postado, mais humilde para jogar em contra-ataques, mas eu blindaria o elenco pensando na questão psicológica, técnica, física e principalmente no dia 30 de novembro. Deixa eu tirar uma dúvida com o Valor, desculpa cortar. O Galo, para você, jogaria com o time titular alguma vez antes da final ainda? Dia 23? Não. Não? Não. Então o Galo ficaria 14 dias sem jogar o time principal até a final? Sim. Não acha que é muito tempo, não, Valor? Não. Cara, o Valu e o HG estão defendendo a escala 5-1. 5 dias de folga, um trabalhando. Isso é loucura, cara. Tem que entrar com o time principal no jogo de hoje e tem que entrar com o time principal no jogo do fim de semana contra o São Paulo. O Atlético tem esses 2 jogos ainda que ele precisa vencer. Ele tem que vencer, ele tem que dar essa resposta para o torcedor em relação ao Campeonato Brasileiro. Só um detalhe, eu colocaria alguns por 45 minutos amanhã, tá? Não, no máximo 45. Mas no início do jogo, ou pro segundo Aí tempo? fica a critério do Milito, treinador. exatamente. Não, eu iria no jogo de amanhã e no jogo do fim de semana com o Que time titular. inclusive é o que o Milito tem feito com o Paulinho. Eu confesso que eu não tenho entendido muito essa situação. Acho que o Paulinho virou reserva, quando tem o time todo à Pois é. disposição. Porque, assim, Na verdade, ele está sendo poupado É pela questão de questão carga, física, né? Questão pela física. Mas ele está entrando no intervalo, isso me chama atenção. Um cara Então. que pode entrar no intervalo, ele pode entrar de início e sair no intervalo. Não, Mas talvez a Paulinho- ideia seja ele enfrentar um adversário mais desgastado, né? Ou a Paulinho ideia é tá não com- usar, mas aí ele vê que precisa e O coloca no Paulinho tá com uma intervalo. lesão no osso da perna direita, eu acho, Isso, que exatamente. tem o incomodado bastante. Tá jogando no sacrifício. Né? Tá jogando no sacrifício. Então é natural que nesse momento ele não seja utilizado. Na final, o mais normal e plausível é que ele repita o time que deu certo contra o River Plate. Sim. Que a última boa atuação do Atlético, ou as últimas boas atuações do Atlético, são contra o River. Sim. Então, para mim, o natural é que ele repita na final contra o Botafogo aquela escalação, mas pensando nos jogos anteriores, contra São Paulo, que é no fim de semana, e contra o Botafogo amanhã, eu entraria com o time titular.
Agora, pensando no jogo que antecede de fato a final da Libertadores, que é contra o Juventude, Não, né? esquece. Juventude, Não. terça-feira. Aí, se puder entrar com a meninada mesmo, esquece. o time que jogou a Copa São Paulo é ele. Vamos continuar nesse assunto, até porque eu quero falar um pouco do Botafogo. Vamos falar do adversário do Atlético, que é o Botafogo, é o líder do campeonato. A gente já falou aí de muitas questões, é a melhor defesa, tem uma série de pontos positivos. Mas vamos chamar a atenção também para os desfalques do Botafogo, ou possíveis desfalques, né? Porque até o Bolivar falou que os jogadores que estão na seleção, eles vão vir em voo fretado, podem ser aproveitados, pode acontecer. Luiz Lamento. Henrique, seleção, pode ser que jogue, pode ser que não, vamos ver quantos minutos ele vai ter hoje. Igor Jesus, mesma situação. Alex Telles, também na seleção brasileira. Savarino está na seleção da Venezuela, Almada na seleção da Argentina e o Gatito na seleção do Paraguai. Poderia ser pior, viu? Porque o Bastos foi liberado. Pedir pro Dorival escalar, né? O Luiz Henrique e o Igor Jesus hoje os 90 minutos. Pois é, seria uma boa pro Atlético. O Igor deve ser titular na seleção hoje, o Luiz Henrique não. O Luiz Henrique não deve ser titular. Luiz Henrique talvez entre alguns minutos. O né? Luiz deve Henrique entrar na seleção, não mas ser titular não titular deve da seleção hoje, eu acho meio absurdo. Não, é um erro, mas não deve ser. Ele tá jogando muito. Tem Assim informação como o que Igor deve ser Sei o e o Sabino Henrique ali. não ser convocado. O Savarino com certeza joga, né, na Venezuela. Titularíssimo. Titularíssimo. O Telles é um que não deve jogar? Almada é reserva na Argentina? É, mas entra quase sempre, sempre. né? Mas entra quase sempre. Vou levantar essa questão. É impossível o Atlético, nesse momento, vencer o Botafogo? Eu acho que não, gente. Com essa quantidade de possíveis desfalques. Mas peraí, André. A gente acha que não, porque futebol tem toda aquela questão do imponderável, mas o futebol do Atlético, do jogo contra o Atlético Goianiense, do jogo contra o Flamengo, Atlético Goianiense do jogo com contra o reservas. Atlético Paranaense, esse futebol do Atlético eu acho impossível ganhar de qualquer um, não é do Botafogo não. Pode botar o Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato, que é impossível ganhar. Vamos pegar a atuação do Atlético contra o Flamengo, na segunda final da Libertadores na Arena MRV. Não, da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, desculpa. Atlético e Flamengo na Arena MRV, o segundo jogo. Jogando aquele futebol, Atlético, é impossível vencer o Botafogo jogando acho. aquela Sem chance. Aquele futebol? Também acho. Sem chance. O Atlético tem alguns momentos de Cada pressão. jogo não é muito particular, tem a sua própria circunstância. Isso, o time às vezes joga mal até de maneiras diferentes, dentro do próprio jogar mal. O Botafogo foi derrotado já nesse campeonato pelo Criciúma, fora de casa, pelo Juventude. E o Atlético, no pior momento O famoso último bom jogo do Cruzeiro. E o Atlético não e o Atlético não é pior do que esses times que eu acabei de citar em nenhum dos momentos. Por isso que é lamentável para a instituição, para o próprio torcedor que foi lá, que tem caminhado com o Atlético durante toda essa temporada inteira, o fator casa, né? Torcida. Eu sou dessas pessoas mais antigas, né? Que acredita de fato que o fator casa pode ser sim preponderante, especialmente nesses jogos onde são muito equilibrados. O Atlético tem sim condições de vencer o Botafogo. Impossível no futebol. é Não, uma mas coisa que quando eu fato falo não vejo. impossível é pelo histórico recente do Atlético. Se o Atlético mantiver a mesma toada e o mesmo desempenho contra o Botafogo, esquece. O Cara, Botafogo recentemente, correto, só para lembrar o nosso telespectador. empatou com o Cuiabá e o Criciúma. Então, Em casa. assim, mas amassou. Sim, mas é só para ver o futebol, Thiago. A gente sabe, o futebol é Não, uma então, coisa peraí, maluca. Valu. Nós às vezes. estamos falando quase a mesma coisa. É claro que o Atlético é tem por condição de caminhos. ganhar. É que o meu ponto é, o Atlético precisa ter uma mudança brusca na forma Isso, que ele tá claro jogando. que precisa Porque melhorar. Tanto o Criciúma quanto o Cuiabá jogaram muito mais do que o Atlético jogou contra o Flamengo. Jogaram muito mais do que o Atlético jogou contra o Atlético Paranaense. Perfeito. Muito mais do que o Galo jogou contra o A gente Atlético não está Goianiense. fomentando que, continua assim, o Atlético jogando do jeito que está Isso. jogando. Não, Porque perfeito. hoje eu Não é olho isso. pra esse Atlético e eu falo, dá pra ganhar? Dá pra ganhar. Sim. Pô, o time tem Hulk, Paulinho, Scarpa. O Arana tá fora ainda, mas tem a possibilidade de ter Zaratio. Quais são os desfalques do Atlético hoje? Porque tem os selecionáveis do Atlético também, né? O Arana, por conta da questão da lesão no treino Alonso no nacional. Paraguai, Alan Alonso, Franco está Alonso. fora. O próprio Arana, em função dessa contusão. Né? O Vargas, né? O Vargas, que não Vargas, conta, né? Mas a seleção chilena também está fora. Não vem sendo tão utilizado assim. Agora, eu acho que a grande questão do Atlético é realmente essa mudança de postura. O Atlético vem de 7 jogos sem vitórias, né? 5 derrotas e 2 empates. O Atlético tem 4 jogos que não marca gol, André. Que não marca gol. E mais, desde o jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o meio de campo do Atlético não existe. A facilidade que o Atlético vem sendo contra-atacado e a facilidade e o volume que os adversários vem criando, contra o Flamengo, superior tecnicamente, isso ficou muito claro nos 3 jogos. Mas diante do Atlético Paranaense, foi a mesma coisa.
sabe? Então essa apatia do Atlético é o que vem preocupando muito o torcedor atleticano. Um Atlético sem combater, um Atlético sem lutar, um Atlético desorganizado, um Atlético com um buraco no meio, um Atlético sem inspiração. Então, isso é muito complicado. O jogo contra o Atlético Paranaense foi no sábado. Isso. E é por isso, desculpa, eu sei que o torcedor atleticano fica chateado quando a gente fala isso, mas a verdade é essa. Domingo, segunda, terça. O Atlético volta a campo na quarta. Eu acho impossível em 4 dias o Atlético mudar completamente o estado anímico dele. Eu acho impossível. E é por isso que eu não consigo confiar na vitória de amanhã. Mas questão de Não posicionamento, Thiago, o Atlético voltou a ser o que ele foi num determinado momento da temporada, inclusive onde desperdiçou pontos no campeonato, contra o Bahia, contra o Criciúma, contra o próprio Juventude lá em Brasília. Aquele time que você vê o adversário conduzindo a bola por longos metros, às vezes 10, 20, 30, 40, como foi no gol do Wesley lá no Maracanã, e o resto da turma correndo para trás. Isso o Milito tinha estancado. O Atlético era um time que às vezes marcava em cima do adversário, ou quando marcava no próprio campo, como foi contra Fluminense e São Paulo, isso conseguia fechar. O Atlético não consegue marcar bem pressionando, está desorganizado, e no próprio campo também não consegue. Contra o Atlético Paranaense foi uma bizarrice o posicionamento defensivo do Atlético. Uma coisa maluca. Indo pra trás, recuando, parecia que tava pagando pra ver, vamos ver quem vai dar o chute dos caras, a gente não consegue fazer nada, deixa eles chutarem errado. E na transição, cara, do contra-ataque, era uma dispersão. Isso, a dispersão virou facilidade. Foi o Scarpa uma ilha. Quer um dado impressionante de Atlético Paranaense e Atlético? A posse de bola, o Atlético teve aproximadamente 70% de posse de bola. Atlético Galo. Mineiro, Galo. Atlético é um Atlético. Atlético Paranaense teve 30% de posse de bola. Ou seja, se você for pegar os minutos do jogo, você já imagina quantos minutos a bola para, enfim. Sim. O Atlético Paranaense teve 19 finalizações, com 30% de posse de bola. É impressionante. É essa facilidade que os adversários estão criando e estão conseguindo chegar e levar perigo, é uma coisa impressionante. E no sistema defensivo, Preso, o seguinte, teve um lance aos 9 minutos do segundo tempo que para mim ele exemplifica bem. Batalha errou um passe de 3 metros aqui pro Lianco que deixou a bola sair à lateral. Você vê o tanto que o time não está concentrado, está disperso. E por isso eu acho que o Galo tem que vir com o time titular. Até indo ao encontro do que o Valu e o Thiago falaram, pegando um pouquinho de cada um, discordando do Valu e concordando com o Thiago, o Valu falou que pela questão anímica ele não colocaria o time para jogar hoje. Pela questão anímica, amanhã, não colocaria. Muito pelo contrário, justamente pelo concordar com o que o Thiago falou, de que de sábado para cá não mudou o astral do time, pra mim muda de um jeito só. Que é ganhando o Botafogo amanhã. Tendo uma grande atuação e ganhando. Não pode deixar que, se a gente perder amanhã, a questão anímica vai estar ainda pior. Meu irmão, se eu tiver com medo de jogar com o Botafogo, eu pego e fecho as portas. É isso aí. Eu fecho as portas, cara. Até porque não dá pra ter medo de jogar. Mas esse é o posicionamento que o Valu colocou. Tu não tem que jogar o time titular amanhã, porque se perde vai piorar ainda o astral dos Querido, eu caras. acho que você não entendeu meu chamou de posicionamento. medroso, né? medroso, Eu acho que ele você chamou. não entendeu meu posicionamento. Eu entendi muito bem, irmão. Então você vai mudar o discurso. Eu vou te explanar mais uma vez. Tenho certeza que o nosso telespectador teve a capacidade cognitiva de entender. Bom, eu preservaria fisicamente, a gente está vendo... Então eu sou burro. Não. Não, você não tem a capacidade cognitiva de te entender. Talvez você pode estar um pouco exaltado, emocionado pela sua maneira de colocar as situações, mas acontece. Aí a gente tem lapsos de... Ele é jovem. Ele é jovem, esse torpor da juventude, né? De ser muito aguerrido. A sua questão é física e não psicológica. Física, técnica... porque do jeito que você coloca, Presunto, parece que o Atlético vai resolver todos os problemas da temporada vencendo o Botafogo. É só isso que eu não concordo. Eu acho que nada é mais importante. Mas animicamente muda, qual garantia você tem, Valu, de que se não entrar com os titulares contra o Botafogo, vai ser sucesso no dia 30? Nenhuma. Que garantia você tem que colocando os titulares contra o Botafogo, vencendo às vezes de 3-0, 2-0, jogando, isso vai ser replicado no dia 30? Nós só estamos optando estratégias diferentes. Eu estou pensando eu entendo que esse elenco, neste momento, precisa de uma blindagem total, para o dia 30. E tá tudo certo com a sua forma, com a minha forma de ver. Mas precisa ser blindado por quê? Por conta... Qual que é o momento? Blindado do quê, na verdade? O que a gente está falando do momento do Atlético? O Atlético, olha a forma que o Atlético perdeu a Copa do Brasil. O Milito que falou, você assistiu, você cobre, você viu o próprio Milito abatido na coletiva,
Ele falou que o elenco está no momento, ele usou uma expressão, estamos tocados, enfim, eu não vou lembrar. Golpeados. Cara, isso, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo um pugilista, imaginando o futebol como uma luta de boxe, que acabou de sofrer uma derrota, ele vai enfrentar o virtual dono do cinturão. Você acha que é dessa forma que vai se recuperar? Mas tá tudo bem. Posso fazer uma Tá tudo provocação? bem, pode. O momento do Atlético é um momento de instabilidade, um momento ruim psicologicamente falando. Tecnicamente e fisicamente, são Sim. quase 70 jogos. E Se você animicamente. tira esses jogadores de combate, fica só dando treino, eles não vão chegar com esse momento psicológico para final do dia 30? Cara, é as sessões de treinos, porque tem outra coisa. O Atlético não tem sessões de treinos até o jogo contra o Botafogo. Os Vai jogos, ser uma estão, semana, os jogos Raulzinho. estão encavalados. Botafogo, São Paulo e Juventude. O Juventude jogo contra o São Paulo é Esse- sábado. Esse time E precisa- 21 e 30. Esse Juventude time, é terça? Cara, esse time Juventude precisa é de terça. treinar e se Aí o recuperar. sábado é final. Na minha opinião, se, só você- isso. se a gente olha para esse Atlético, o Atlético joga no sábado, hoje não, amanhã contra o Botafogo e no sábado contra o São Paulo com o time titular. Isso. Ele tem uma semana inteira para se preparar para o jogo contra o Botafogo. Mas será que é o suficiente? Thiago, diante do o estrago que a gente... suficiente? Claramente não é. Assim, E eu não tô gente, dizendo É o que que dá, daria. e precisa. eu tô muito pessimista. Eu assumi aqui o meu lugar de valor, brincadeira, mas eu não tô acreditando. Eu não tô conseguindo acreditar. Cara, a Porque torcida do Atlético, assim, quem sou eu foi pra muito falar, do mas nada. com quem eu tenho conversado, você pode falar muito bem também, Bolívar? Eu até conversei com um amigo meu. Tá indo pra Argentina? Tô. E aí, tá acreditando? Ele falou assim, a frase foi, tenho esperança. Então, você vê, assim, uma certa preocupação do torcedor do Atlético com o momento da equipe. Sim, perder uma Copa do Brasil da forma que o Atlético perdeu para o Flamengo, o Atlético, hora nenhuma, esteve perto da Copa do Brasil. Sim. O Atlético, hora nenhuma, teve chance ali diante do E Flamengo. depois dos jogos contra o River, a expectativa era o contrário, né, Bolivar? A expectativa A minha tava lá expectativa no era que o Atlético fosse alto, campeão. claro. O Galo chegou favorito contra o Flamengo. era favorito. Contra o Botafogo eu nem digo, mas contra o Flamengo chegou bem Chegou como favorito. favorito, vencendo de 3-0 com autoridade aqui lógico. e depois segurando uma pressão alucinante lá no Monumental de Nunes, né? Mas é aquela história, o time não competiu, vai tomando paulada na moleira, e não reage, e não reage. Não reagiu no Maracanã no 0-0 e não reagiu lá na Arena da Baixada, na Liga Arena, diante do Atlético Paranaense. Uma atuação, mais uma vez, abaixo de qualquer crítica. E não vai Então, é só com uma grande atuação e com uma vitória que nós vamos resgatar esse moral e precisamos fazer isso quanto antes. Não Já vai, era pra ter feito. não vai ser no treinamento, cara. Eu não tô lá. Treinando? Nossa, eu tô cheio de moral. senta aí de novo. Chutei. Putz, tem tô treinando bem cacuete pra nenhum. cacete. Ganhei confiança. Não vai, gente. Olha, ele tá É tironizando, pegando e ganhando do Botafogo. Ele tá tironizando. Pegando e ganhando do São Paulo, cara. Mas o Desculpa, único ninguém erro- ganha confiança treinando, cara. O único erro do Valorzinho é que realmente, cara, nós falamos essa discussão de escala A agora, esperança 6 vence por o 1, medo, Valu. 4 por 3. O Valu e o HG, eles querem dar folga pros caras do Galo, bicho. Não é da folga. Dá folga. Não, o Valu tá com medo. O Valu tá com medo, cara. Colocá-los para trabalhar, entendeu? Não, trabalhar no jogo também. Tudo bem, O Atlético então- precisa de Valu, o Atlético precisa Vai ter ver 18. o Presunto, ele tem uma técnica feita o Sr. Miyagi do Karate Kid, que se alguém sentir uma dor, uma questão muscular que é normal no final da temporada, ele consegue curar em 10 dias, que é o período para final. consegue. Eu tô pensando no jogo do dia 30, porque durante boa parte Até dos porque o meses, Arana se machucou jogando, durante né? boa parte dos meses, o Atlético, à medida que foi avançando nas Copas, foi deixando o Campeonato Brasileiro de lado. À medida que foi avançando, não desde o começo. Atlético, eu sou uma voz que fala aqui o tempo inteiro. O Campeonato Brasileiro que o Atlético faz é abaixo da crítica. O Atlético não esteve no Campeonato Brasileiro em nenhum momento na região em que ele deveria estar pelo elenco que tem. Ponto. Só que agora, de repente, vai se consertar tudo no jogo contra o Botafogo. E Não. eu não consigo fazer isso tendo uma final de Libertadores, que é algo tão difícil de se alcançar e que o clube alcançou pela segunda vez. Então, eu repito, são métodos. Esse time precisa de se recuperar fisicamente, tecnicamente. Eu aproveitaria essas quase 2 semanas para treinar o Atlético contra o Botafogo na final da Libertadores. Quantos pontos você acha que o Galo faz com o time reserva nesses 3 jogos? Ah, não faz nenhum. Não sou
Então se perde a final, tá fora da Libertadores do ano que vem. E tá tudo bem, é isso. Não, isso aí é você que tá falando. Você que é o Não, extremista que dá opinião, não é extremismo, cara. É você. O Galo precisa fazer As ponto no coisas Brasileirão, não. Tem que terminar a final no dia 30 e ficar de fora do ano que vem, cara. Vê o Cruzeiro jogando e o Galo de fora. Pode falar. Dá pra achar isso Pode normal? falar. Agora, Presunto, se Pode o ficar à Atlético coloca o time titular, força máxima, como você quer, e perde pro Botafogo, e às vezes perde com uma derrota assim, Botafogo muito superior, amassa o Atlético, não joga ainda mais pra baixo a moral? Não, do vai ser clube? anímico, pô. Claro que é anímico. Eu vou- Porque existe esse cenário Então, também. eu vou fazer o quê, cara? Os caras vão sair animadões. Repito, eu vou fazer o quê? Eu tenho como prever o que vai acontecer? Eu não tenho como prever. Se eu achar que o Galo vai sair de casa pra perder todos os jogos, repito, ninguém joga. Se eu for enfrentar o Botafogo aqui em Minas Gerais, com medo de achar que eu vou perder o jogo e que isso vai me derrubar, cara, eu não vou pra Argentina. Por conta do medo da viagem de avião. Desculpa, eu não vou, cara. Eu não saio de casa. Me fugiu agora. Capitão, Você saiu de capitão casa. que tem medo do mar, não sai de casa. Você saiu de casa André, hoje porque sabia. Vanderlei Você- Luxemburgo. só deixar o bem medo claro, de perder tira a vontade de ganhar. Verdade. Eu tenho enorme respeito à instituição Atlético. Eu não disse em momento algum que o Atlético deve ter medo do Botafogo. Eu estou pensando em preservar fisicamente, ainda disse que colocaria os jogadores, os principais, aqueles que tiverem condições, para entrarem 45 minutos no jogo contra o Botafogo. Mas você não pode ser pouco inteligente a ponto de estourar atletas Isso é que já eufemismo estão pra no burro. final de temporada e eles precisam de chegar inteiros na melhor condição no dia 30. Ponto. É só para deixar bem claro. Eu não consigo ler que ficar 14 dias sem jogar antes de uma final é o melhor para o ritmo, para o físico de um atleta para chegar numa final. Não consigo entender Eu dessa Por gostei que do você seu... poupa contra o Juventude, então? Já que você não entende Porque futebol uma dessa coisa é forma. 14 dias, Não, outra não, coisa é não. 4. Não. Já É que você isso. entende que recuperam assim 2, 3 dias, 4, e aí é a linguagem dos fisiologistas. O cansaço, ele não é acumulativo. Não quer dizer que você joga uma temporada inteira e fica 15 dias, você voltou pro zero lá em janeiro, em fevereiro. Isso não é o que é dito pela fisiologia. Valor, não consigo entender que 14 dias sem jogar é a mesma coisa que 3. Desculpa, se você pensa assim, pô, eu não tenho nem mais o que conversar. André. Eu Passa a gostei bola. do seu discurso Passa a de eu só saio de casa se eu tiver certeza da vitória. Eu senti que você... Hoje Não é mesmo você certeza, falou, mas, vamos pô, usar a bola confiança. pra vencer. Então, confiança lá em cima. Vou te dar um recado